Todas as vezes em que eu me sentia angustiada, preocupada, ou até mesmo me sentia triste por algum motivo, ou alguém que me fizesse algo mal, eu sempre estava ali. Na realidade, este local eu conheci com uma amiga, Nina. Na época se falava muito sobre este local, que era um local abençoado, um local onde tinha muita luz. A primeira vez eu fui acompanhada com a minha amiga Nina. Ela é que me levou pela primeira vez, meio ainda com medo, por passar por vários jazigos e alguns até ainda abertos. Aquilo me dava uma sensação de estar mais preocupada, mais angustiada. Mas quando se aproximava deste local, parecia que realmente alguma coisa extraordinária acontecia com a gente. Primeiramente era o som dos sinos que se ouviam, e logo depois, em seguida, uma música calma. Naquele local, minha amiga Nina dizia que eram 3 crianças que estavam ali sepultadas. Uma delas era conhecida como um anjo que fazia milagres, que atendia outras crianças e até os adultos. Outras 2 teriam sido queimadas após o barraco ter se incendiado no bairro do Perequemirim. Eu fiquei simplesmente estarrecida com a história das crianças, principalmente dessas últimas 2. Mas o local, por mais trágico que as crianças tenham sido mortas ou perdido suas vidas, jamais parecia aquilo. Eu me sentia em paz. Desde então, depois dessa visita feita com a minha amiga Nina, eu sempre comecei a ir sozinha. Sempre quando eu tinha alguma coisa, sentia alguma coisa, ou então eu estava meio angustiada, e às vezes sem nada, só porque eu estava passando por perto, eu gostava. Aquilo foi me afeiçoando, e eu fui assim, ficando parecendo, sabe, fazendo parte daquele local. Não tinha, às vezes, 2 ou 3 vezes por semana que eu não iria neste local. Sempre sentada e olhava a paisagem, olhava os bonecos da Branca de Neve, bonitos ali naquele jardim bem feito, olhava o local com balas. Alguns até tinham entregado presentes como brinquedos para aquelas crianças. E dali acendia minha vela e fazia as minhas orações, sempre sozinha. Muitas vezes pedia por amor, por saúde, pedia também para que eles ajudassem a minha família, principalmente ao meu irmão mais velho, que estava muito triste, e eu tinha medo de repente ele voltar para o mundo das drogas. Estes eram os pedidos que eu fazia. Mas o pedido mais fervoroso, que eu pedia sempre quando eu estava ali, sempre quando eu saía, eu olhava, deixava sempre uma balinha, ou então entregava sempre uma lembrancinha e pedia para que eles me ajudassem a encontrar um amor, e que este amor pudesse me dar um filho, e que eu seria a mulher mais feliz da vida se acaso isso acontecesse. Porque eu via histórias do tempo que eu estava ali já visitando o local, de pessoas que falavam que tinham conseguido amores, outras que tinham conseguido alguma cura, outras que tinham conseguido outras coisas. São diversas coisas que eram atribuídas a estes 3 anjos. E eu mais ainda, ouvindo aquelas coisas, e as pessoas até se emocionando, contando, também me deixava feliz. Um dia, eu e Nina voltamos neste local, mas foi um dia que realmente marcou a minha vida, as nossas vidas. Nesse dia, estava ventando muito, e eu disse para Nina que iria vir um temporal lá danado, que era para nós entrar, visitar e sair rapidinho. Mas
Neste dia, ao entrar, eu senti que um vento assim começou a soar mais forte naquele cemitério aqui do bairro do Indaiá. E eu olhava para as coisas e via no horizonte muito escuro, uma escuridão muito grande. E eu falava: Nina, vamos logo olhar, vamos logo rezar, vamos logo dar adeus aos anjinhos, para que nós possamos ir embora antes da chuva, antes dessa chuva despencar, porque, minha Nossa Senhora, se esta chuva aí realmente cair, como está aí o céu, Nina, olha como que está escuro, olha como é que está aquilo. De repente, a Nina olha para mim e diz o seguinte: olha, vamos então rápido, vamos logo, mas em seguida, a hora que Nina, ela se adianta na minha frente, ela vai na frente e eu vou logo atrás conversando com ela. Ela chega e já se senta e começa a rezar. De repente, eu olho aquilo ali, de repente olho para o canto e vejo uma criança e digo: Nina, tá vendo? Você viu, Nina, aquela criança? Olha ali, aquela criança, você tá vendo, Nina? Ali, Nina. Não, eu não tô vendo nada, Isadora. Aonde você... Olha, você tá muito impressionada. Não tem criança nenhuma. Nina, ali, a criança tá dando com a mão pra mim, Nina. Ali, Nina. Ela tá dando com a mão pra mim naquele lugar, Nina. Naquele lugar ali, Nina. Olha naquele canto. Não, Isadora, não tem nada. Você tá impressionada, Isadora. Não tem nada, não tem criança. O que ela tá fazendo? Nina, lá, Nina. Ela tá dando com a mão, ela tá cumprimentando, ela tá mostrando alguma coisa. Nina, não é possível que você não esteja vendo aquela criança ali, Nina. Ali, Nina. E eu, de repente, dei um grito e saí correndo. Eu fiquei muito assim, impressionada, com medo. E dizia: olha, Nina, alguma coisa tá errada. E corri daquele local. Depois desta época e deste acontecimento, fiquei com muito medo. Não mais apareci naquele local chamado Recanto dos Anjos. O tempo passou, mas os repórteres, os jornalistas, ficaram sabendo da história por causa que foi muito assim chocante. Eu deixei aquele cemitério em prantos, gritando, dizendo que eu tinha uma criança que estava ali no canto próximo aonde era o velário, aonde estavam acendendo as velas, e que esta criança olhava para mim e me apontava uma coisa, mas eu não conseguia entender o que era. Desde então, eu comecei a me esquivar dessas notícias. No rádio as pessoas falavam, nos jornais diziam, mas eles não sabiam quem era eu. Até que me descobriram aqui no bairro do Porto Novo. Foi um inferno a minha vida. Eu tive que dizer que na realidade eu não tinha visto nada. Que aquilo tudo que aconteceu ali foi uma coisa que eu estava tomando remédios fortes, controlado, e por isso que ocasionou tudo aquilo. Eu acabei tendo uma visão. Na realidade eu tive que mentir para que aquele tormento parasse, para que aquilo parasse, porque as pessoas que me conheciam diziam que eu estava ficando louca, outras que de repente nem sequer sabiam quem era eu, mas me conheciam através dos jornais, zombavam e davam risada de mim, dizendo e me apontando no ônibus: aí, olha ela aí, ó, a menina que viu a criança no cemitério, é essa daí, ó, é essa daí. Era estas conversas paralelas que eu ouvia. O tempo passou e, graças a Deus, aquilo foi esquecido, mas não por mim. Eu convivi e convivo até hoje com aquilo. No entanto, que quando, passado algum tempo, o tão sonhado e pedido meu do amor e da pessoa que vinha me fazer feliz aconteceu. Encontrei um homem maravilhoso, o qual até hoje é o pai dos meus filhos e meu grande amor. Mas tudo aconteceu da forma como que parecia que aquela criança mostrava. Naquele dia que eu saí correndo e fiquei preocupada. O casamento aconteceu, tudo foi perfeito. Nina foi uma das madrinhas. Tudo parecia que estava correndo e transcorrendo normalmente,
como se fossem recém-casados. Depois da lua de mel, a vida foi tomando a sua rotina, a vida foi tomando aquela proporção e a gente foi embora, foi indo. Mas eu nunca engravidava. Na primeira vez, então, que eu consegui pegar filho, que eu consegui engravidar, dar aquele sonho e ter o sonho de ser mãe, então eu perdi a criança antes mesmo de segurar o segundo mês. Fiquei muito triste, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que voltar naquele cemitério, que eu tinha que voltar lá e conversar com o anjo, conversar com eles, porque era alguma coisa que eles queriam me dizer. E se eu pedi tanto nas minhas orações que eu fazia lá, nas visitas que eu sempre estava indo 2, 3 vezes por semana, eles me deram um homem maravilhoso, impossível que eles não iam me dar uma criança. Então, um dia, tomei coragem e fui até o cemitério novamente. Andando muito devagar, olhando com um olhar meio preocupada ainda para aquele local que há um tempo atrás eu tinha visto aquela criança que me apontava o velário e queria me dizer alguma coisa. Meu coração palpitava. E cada vez que eu me aproximava, parecia que meu coração iria sair pela boca. Não era medo, mas era uma coisa de adrenalina que eu jamais tinha sentido na minha vida. Resolvi ir sozinha porque se acaso eu ficasse com medo, ninguém iria zombar de mim. Mas por isso que eu quis ir sozinha. Para aquele momento, se acaso acontecesse alguma coisa, e então eu fui me aproximando. Ao chegar próximo, ali naqueles banquinhos, ali me sentei. Fiz uma oração e pedi, chorando, para que eles me ajudassem. Se foram eles que me colocaram aquele homem, aquele amor na minha vida, por que eles não iriam me ajudar a me dar um anjo? Mais uma vez, por incrível e até impossível de vocês acreditarem, eu acabei adormecendo ali naquele local de tanto que eu estava aflita, preocupada e quase nem comia nada. Estava debilitada, tinha acabado de perder uma criança e estava muito preocupada, queria engravidar e entender o motivo. Foi aonde eu fui parar, no cemitério novamente, no Recanto dos Anjos. Ali fui acordada por um dos funcionários da casa, que dizia que já estava passando da hora e que o cemitério iria fechar e não era aceito ninguém ficar depois do horário ali. Em seguida, pedi para que me deixasse mais 5 minutos, que era o tempo de eu fazer mais uma oração e conversar com os meus anjos. Neste momento, após aquele funcionário se afastar, em seguida, novamente, um perfume eu senti ali no local. Mas era um perfume de criança, de inocência. E em seguida, olhando para os bonecos, os sinos começaram a tocar, como se tivesse crianças brincando e batendo o sino com bastante força. Aquilo foi o sinal. Comecei a chorar, mas desta vez de alegria, e olhando para a tumba ali dos 3 anjos e dizendo: obrigada. Obrigada, este foi o maior sinal que vocês me deram. Eu sei que agora vai dar certo, eu estou confiante. Saí dali mais calma, mas em prantos novamente. Igualmente da última vez que eu saí. Mas desta vez estava feliz. Não estava amedrontada. Estava sabendo realmente
o que iria acontecer. Que o meu pedido, a partir daquele momento que eu vi aquilo, os sinos ali tocando, árvore, o vento, aquela coisa de algazarra, aquele perfume de criança, aquela coisa assim, sabe, de criança fazendo brincadeira, eu senti que eles estavam ali e que eles tinham me ouvido e que agora sim eu poderia conseguir ter o meu filho e eu iria conseguir ser mãe, Novamente engravidei, só que desta vez, a gravidez, ela além de risco, eu padeci demais. Eu vira e mexe, eu estava no hospital e sendo acompanhada sempre pelo ginecologista que dizia, por eu já ter perdido uma criança e estar grávida novamente, a gravidez era de um risco dobrado, mas que tudo estava correndo bem. Era só eu seguir as regras direitinho, mas aquele menino, ele me deu um trabalho. E no dia 20 de dezembro de 2002, então nasceu o meu menino, Raul. Hoje, com 6 anos, mas é um lindo menino que me encheu de alegria, não só a mim, mas também ao meu esposo e à minha família. Meu nome é Isadora Nicoline da Silva. Moro aqui na Rua 5, no bairro Porto Novo. Esta história aconteceu em meados de 1999, 98, 99. Uma história que na época os rádios falavam, diziam também e comentavam os jornais. Esta é uma história que eu posso dizer que é verídica, que eu vivi e que eu acredito. A história de Jean-Pierre, o anjo, juntamente com os seus guardiões, os 2 pequenos anjos que morreram queimados, que eu tenho certeza que além de me darem o meu grande amor, o meu grande homem, o homem que me faz feliz até hoje, me deram também o meu filho, Raul, que nasceu no dia 20 de dezembro do ano de 2002. O ano passado, ele completou 6 anos de vida. E é a minha maior razão da vida, a minha maior felicidade. E esta é a minha vida, esta é a minha história. Elber, se fosse possível, eu gostaria muito que você me desse a gravação desta carta. Eu quero guardar com muito carinho e também gostaria de entregar uma cópia para a minha mãe. Ela gosta muito de você. Se fosse possível, você fale aí no rádio. Meu marido, ele trabalha aí no centro, ele passa na rádio e vai buscar as cópias. Você pediu a cópia, a nossa produção já providenciou para você,